Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de política e de pesquisa. E hoje nós vamos fazer, pessoal, uma análise, um levantamento das últimas 3 pesquisas para presidente, que foram feitas na mesma data, e nós vamos analisar o estimulado entre o Bolsonaro e o Lula e o segundo turno entre o Bolsonaro e o Lula dessas 3 empresas, que é o IDEA, o Datafolha e o IPESP. Nós vamos falar também nos bastidores da política, da decisão de proibir manifestações em shows, como no caso do Lollapalooza. Nós vamos também mostrar para vocês pesquisas para presidente, governador e senador no Amazonas e pesquisa para governador no Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho, você vai receber todas as pesquisas de presidente nos estados, governadores, senador, e aí sim você vai ficar bem informado. Isso que a gente vem sempre dizendo, não é da direita, não é da esquerda, é para você ficar bem informado. E vamos começar com os bastidores da política, onde o ministro Fachin disse hoje que ele já vai imediatamente, assim que estiver pronto, ele vai colocar em votação no plenário a decisão do ministro Raul Araújo, que proibiu as manifestações em shows, né, no caso do Lollapalooza, e uma multa de 50 mil reais. Para quem infringisse a lei, o meio artístico todo entraram, ficaram contra, é censura, e então deu uma grande repercussão, e agora o ministro Fachin, o que ele quer? Ele quer pôr logo em votação em plenário para que seja decidido, como foi uma decisão que foi tomada só por um juiz, ele tem que ser levado a plenário, e o Fachin vai levar imediatamente para que seja tomada uma decisão, porque teve uma repercussão muito grande, e já para ter uma definição, esse juiz, ele já teve uma decisão contraditória quando tinha um outdoor lá no Mato Grosso do Bolsonaro. O pessoal pediu para tirar como propaganda antecipada e esse juiz não autorizou a tirada. Então, o certo tem que ser igual para todos os partidos, seja para o PT, para o PL, Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, qualquer um. Tá bom? Qualquer novidade sobre isso a gente vai estar falando com vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, comparação das últimas 3 pesquisas para presidente. O que nós fizemos? Porque elas são, pessoal, na mesma data. É o IDEA, é o IPESP e é o Datafolha. Vamos ver a comparação estimulada de cada partido e vamos ver qual que é a diferença que tem de uma empresa para outra. Vamos lá, a IDEA estimulada. O Lula contra o Bolsonaro na estimulada, o Lula teve 40, o Bolsonaro teve 29. Então, pela IDEA, uma diferença de 11%. Vamos ver pelo Datafolha. O Lula teve 43, o Bolsonaro 26, uma diferença de 17% para o Lula. E do IPESP, o Lula teve 44, o Bolsonaro 26, uma diferença de 18% pro Lula. Vocês veem aqui, pessoal, que o Datafolha e o IPESP, 17, 18 está dentro da margem de erro. Já os 11% do IDEA está bem fora da margem de erro. Então essas duas pesquisas estão batendo, a do Datafolha e do IPESP, do IDEA não bate com eles. Isso não quer dizer que as outras duas estão certas e o IDEA está errado. Mas nós estamos colocando para vocês ir vendo as comparações. Segundo turno, Lula e Bolsonaro pelo IDEA. O Lula tem 50, o Bolsonaro 37, 13%. O Lula tem na frente, segundo IDEA. Segundo turno pelo Datafolha, Lula 55, Bolsonaro 34. Uma vantagem de 21 pontos pró-Lula. O Lula contra o Bolsonaro no segundo turno pelo IPESP. O Lula tem 54, o Bolsonaro 31, uma vantagem de 23 pontos. Então, comparando os números aqui, o IPESP e o Datafolha está dentro da margem de erro. O Datafolha 21 pontos pró-Lula, o IPESP 23 pontos pró-Lula. E o IDEA 13 pontos. Então tá diferente, de novo, o IDEA das outras duas. Isso é só para vocês ir analisando, né? E aí nós juntamos, pessoal, todas as notas das 3 empresas e dividindo pelo número de empresas para ver qual seria a média. Pela estimulada, o Lula teria 42,3 e o Bolsonaro 27, uma diferença de 15,3, juntando todas as empresas no primeiro turno. No segundo turno, juntando todas as empresas, dá 53 para o Lula, 34 para o Bolsonaro, uma diferença de 19 pontos. Vamos lembrar que a pesquisa do IPESP foi registrada no TSE sob o número 04222/2022. Do IDEA foi 04244/2022. O do Datafolha foi registrado sob o número 08967/2022. Essas comparações são tiradas dessas pesquisas, mas a comparação é feita pela gente e não responsabilidade das empresas, a gente só está mostrando os números. Vamos à pesquisa no Amazonas, presidente, governador e senador. Ela foi feita pelo CM7 Brasil, ela foi feita entre 1 a 20 de fevereiro, ela está registrada no TSE sob o número 07701/2022. Vamos lá, estimulada para presidente no Amazonas. Bolsonaro 40, Lula 31,6,
João Dória, 9,7%. Ciro Gomes, 6,9%. Sérgio Moro, 3,1%. Brancos e nulos, 3,5%, não sabe, 4,4%. Vamos lá ao segundo turno no Amazonas, entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, 43,1%. Lula, 39,8%. Brancos e nulos, 13,2%, não sabe, 3,9%. Vamos lá, governador no Amazonas. Amazonino Mendes, 30,1%. Wilson Lima, 27,5%. Edivaldo Braga, 19,2%. Ricardo Nicolau, 9,4%. Plínio Valério, 6,4%. Carol Braz, 3,4%. Brancos e nulos, 2,8%, não sabe, 1,2%. Vamos lá, as opções de segundo turno no Amazonas para governador entre o Amazonino Mendes e o Eduardo Braga. Amazonino Mendes, 40,7%. Eduardo Braga, 36,8%. Brancos e nulos, 13,2%. Não sabe, 9,3%. Amazonino Mendes contra Wilson Lima. Amazonino Mendes, 38,8%. Wilson Lima, 35,9%. Brancos e nulos, 14,5%. Não sabe, 10,8%. Para senador no estado do Amazonas, Arthur Vigílio, 24,6%. Coronel Menezes, 18,2%. Chico Preto, 13,6%. Luiz Castro, 8,3%. Vanessa Graziotin, 7,2%. Rebeca Garcia, 5,7%. Omar Aziz, 2,1%. Brancos e nulos, 7,1%. Não sabe, 11,2%. Vamos agora à pesquisa governador no Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi feita pelo Datamax, 21 de março. Ela está registrada sob o TSE sob o número 07709/2022. Vamos lá, estimulada para governador no Mato Grosso do Sul. Marquinhos Trade, 21,9%. André Pucinelli, 21,2%. Rose Modesto, 13,7%. Zeca do PT, 13,4%. Eduardo Riedel, 3,7%. Beto Figueiró, 1%. Não sabe, não respondeu, 22,3%. Brancos e nulos, 2,7%. Então, pessoal, como a gente tem mostrado para vocês, trouxemos aqui uma comparação entre as três últimas pesquisas que foram feitas. Elas foram feitas nos mesmos dias e uma comparação entre a pesquisa do IPESP, do Datafolha e do IDEA. Para vocês ir percebendo como que é o trabalho dessas empresas, você vê, o Datafolha ficou 3 meses sem apresentar uma pesquisa, quando ela veio, muita coisa aconteceu no meio, então ela deixou essa impressão que de repente o Bolsonaro está subindo agora. Já o IPESP veio com uma pesquisa no mesmo dia, como ele fez há 15, 20 dias atrás, ele mostrou que deu uma parada no crescimento do Bolsonaro. Então, o que vai responder quem está certo? O Datafolha, que fala que está em crescimento, ou o IPESP, que estão com os mesmos números, vocês prestem atenção, estão parecidos. Mas o IPESP fala que está brecando em relação à anterior. Isso quem vai mostrar são as próximas pesquisas. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilhe ele pra gente.